Primeiro livro de Samuel, o capítulo 1, versículo a partir do número 11, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11. Ainda estou um pouquinho baleado, de quinta-feira. Quinta-feira tivemos uma obra, uma laje, virando uma laje ali, concreto daquele bom, e passei o Natal tranquilo, vi Papai Noel, vi uma porção de coisa, que 9h40 já estava apagado, não conseguia nem, só acordei outro dia e comecei a dar Feliz Natal para os outros, Feliz Natal, mas eu esqueci, só dei no sábado Feliz Natal, que eu perdi até a noção do tempo. Mas graças a Deus, o Senhor tem sido louvado, engrandecido através das nossas vidas, que diz: e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, ó Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Amém? Irmãos, estamos diante de uma palavra, que é muito usada em culto de mulheres. Mulher que gosta desse versículo, mulher que gosta justamente dessa passagem, onde relata a história de Ana. A Bíblia Sagrada vai nos contar uma história, essa história com H maiúsculo e não minúsculo, uma história real de uma família, onde o homem era chamado Eucana e tinha a Penina e a Ana. Esta segunda, chamada Ana, ela era estéril, não podia ter filho, ou gerar filho, ou dar um filho ao seu esposo chamado Eucana. Porém, a Bíblia Sagrada vai dizer que Penina tinha condição. Penina, aos olhos humanos, era a melhor coisa que tinha na face da terra, porque era uma terra fértil, era uma terra produtiva. A palavra de Deus fala que nós pecamos pelo olhar, a gente vê por aparência. Quem não lembra da saída de Abraão e Ló? Abraão fala para o teu sobrinho o seguinte: aonde você apontar que vai, eu vou ir para a parte contrária. Ló, olhando, viu um campo verdejante e falou: opa, é para ali que eu vou. E a palavra de Deus fala que aquele homem, a priori, ele falou: encontrei o oásis, encontrei tudo o que minha vida precisava. Porém, aquele homem encontrou diversas dificuldades, porque a cidade era ruim, aos olhos humanos parecia ser bom. A palavra de Deus fala que há caminho que parece ser excelente, há caminho que parece ser muito bom, mas o final é de morte. Aqui Ana e Penina era a mesma coisa. A palavra do Senhor nos diz que Ana, ela se sentia humilhada, porque Penina era 24 horas jogando na cara dela que ela não podia dar sonho, gerar frutos. Não pode tu jamais gerar nada ao nosso marido, digamos assim. Porém, eu sou mais bem-aventurada que vós, porque eu sou uma mulher fértil. Você é uma pessoa que não dá fruto, a tua descendência não presta. A palavra do Senhor nos fala que uma certa vez, esta mulher, ela indo até o templo junto com o seu marido, aproximadamente aqui a partir do versículo 9, ela está ali, o Eucana oferecendo sacrifício, Eucana até mesmo falando com Eli, que a Bíblia Sagrada fala que Eli estava sentado e olha aquela mulher de longe, e começa a observar aquela mulher de longe. A palavra de Deus fala que Ana estava fazendo um voto com Deus. Eu não sei qual é o voto que você fez no ano de 2019,
para ser cumprido no ano de 2020, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele te prometeu no ano de 2019 para 2020, Ele ainda cumpre no ano de 2020. Então a Ana estava fazendo voto ao Senhor, porém ele se aproximou. Ele achou estranho que a Ana estava orando em silêncio, ela balbuciava, ela não falava palavra alguma. E aquele homem, ele fala o seguinte: até quando tu ficarás assim? Até quando tu ainda ficará embriagada? Até quando você ficará alcoolizada desse jeito? Toma vergonha. Irmãos, para eu começar a pregar, a palavra de Deus fala que Eli era um sacerdote escolhido por Deus, vindo da linhagem dos levitas, vindo da linhagem sacerdotal. Aquele homem já tinha perdido a visão, Rafael, a visão celestial. Quantos de nós às vezes criticamos alguém porque não está dando glória a Deus? Quantos de nós lá, o crente fala frio, está ali sentado quieto na dele? A palavra de Deus fala que é a mesma coisa. Ana só chorava, ela só balbuciava, e aquele homem achou que ela estava embriagada. Só para vocês verem como que estava a vida do sacerdote. O templo estava bonito, até as oferendas estavam correndo muito, muito boa, porém a vida daqueles caras já estava totalmente fora da posição do Senhor. Para vocês entenderem quem eram esses camaradas, nós devemos voltar um pouco no livro de Números capítulo 8, vai falar justamente que a família de Arão foi contemplada com o sacerdócio dos levitas, e Deus fala para Arão o seguinte: Arão que vai lá e clareia, digamos assim, foi o primeiro homem a colocar a chama ali diante do candelabro, e Deus vai falar: ô Arão, olha só, Moisés, fala para Arão que eu quero assim, que clareia para o lado de cá, clareia para o lado de lá, e por estes benefícios, por estas coisas que Arão tem feito por mim, por isto que o que Arão tem feito por mim, eu vou retribuir com o sacerdócio dos levíticos. Porque vocês, Arão, você e a tua casa será cuidado diretamente por mim. Vocês não precisarão trabalhar. Tudo que eu comer, eu vou comer a sobra que vocês irão comer, pô. Ou seja, olha só, Deus mais uma vez dando sinal da fidelidade dele para com o homem. E assim Arão e a sua casa só deveria fazer a manutenção do templo, e assim também levar o povo de Deus ao arrependimento. De que forma? Mediante sacrifício, sacrificando animal, e assim rogando ao Senhor para que o mesmo fosse, o pecado de cada um do povo de Deus fosse sanado. E assim chegamos até este homem chamado Levi. A palavra de Deus fala que os filhos desse homem estava terrível. A palavra de Deus fala que Ofni e Finéia os meninos já tinham sido rejeitados por Deus, porque eles foram chamados para uma coisa, eles foram chamados para poder levar a obra de Deus adiante, não de qualquer maneira. Olha só, quantos de nós temos perdido até mesmo algo do Senhor por levar a palavra do Senhor de qualquer maneira. Quantos de nós, até mesmo dentro do templo, nós pulamos, nós sapateamos, nós até choramos diante do Senhor, porém a nossa vida está totalmente fora dos propósitos de Deus, porque nós não mais aceitamos o propósito de Deus para nossas vidas. Aqueles jovens, eles já não mais faziam conforme as oferendas, eles pegavam as oferendas primeiro, eles não deixavam queimar a gordura, a qual Deus tinha ordenado desde lá de trás. Questão de princípio, irmãos. Deus, ele não negocia princípio. A palavra de Deus fala que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. A palavra dele fala que é bem clara nesse sentido. E Ana assim fala para ele: não, meu senhor, eu não estou bêbada,
eu estou amargurada, porque minha alma chora, todo dia sou humilhada diante de algumas situações. Ela não falou o que era. A palavra de Deus fala que ele fala o seguinte para ela: vai em paz, que o Senhor conceda toda a tua petição. A palavra de Deus fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Ana, ela especificou: eu quero, Senhor, eu quero um filho que seja homem. Eu quero um filho homem, não quero mulher não, quero um homem, filho homem. Eu quero desse jeito. E o cabelo dele, eu não vou cortar. Olha só, ela já projetando uma coisa que ela nem sabia que iria receber. Hebreus 11 vai falar acerca da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Olha só como que é uma coisa meio esquisita, né, Helenita? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera. É meio esquisito, por quê? Se eu não vejo, como que eu estou esperando? A palavra de Deus fala que Ana, ela se abraçou à fé. Ela falou: o meu filho vai ser assim, o cabelo dele não vai ser cortado, nem a barba, pode deixar, Senhor, que eu vou fazer isso tudo com ele. E a palavra de Deus fala que um determinado tempo ela dá luz ao menino, e ela cumpriu com o voto ao Senhor. A palavra de Deus fala que passado o ano seguinte, né, que ela concedeu o filho, a palavra de Deus fala que Eucana pega Penina e os filhos e chama Ana: vamos, meu amor, vamos ao templo, que de ano em ano deveria oferecer sacrifício. E Ana fala: não vou, eu vou esperar o menino desmamar, eu vou chegar com ele lá e vou deixar na casa do Senhor. Volto a dizer: qual o propósito que você fez diante de Deus? O que você tem pedido ao Senhor? Ana, ela pediu um filho, mas ela não pediu um filho para ela. Ela falou: se o Senhor me der, assim eu vou deixar ele à disposição do Senhor. Aqui nós aprendemos uma coisa: que tudo que Deus nos dá não é nosso não, irmão. Essa casa aqui é minha. Quem falou? Essa casa é do Senhor. Não, quem manda aqui sou eu. Não, quem manda é o Senhor. Não é nosso, nada que Ele nos dá é nosso. A palavra de Deus fala que ela reconheceu, ela falou assim: se o Senhor me der, eu te darei de volta. Olha só, mas esquisita, ela não quer o filho. Mas era propósito do Senhor, era propósito. As coisas que Deus nos dá, não é para engrandecer o nosso ego, não, é para engrandecer o reino dEle, não o nosso ego. Tudo que Deus nos dá é para que nós venhamos abençoar alguém. Olha só, se não tivesse entrado Samuel na história, olha só como que seria hoje a religião. E a palavra de Deus nos fala que Ana, passado o tempo, ela deixa o menino ali com Eli. E a palavra de Deus fala que Ana ia de ano em ano e fazia aquela roupinha, aquela túnica sacerdotal, aquela roupinha de criança, toda bonitinha, e levava para o filho. Chegou um tempo, a palavra de Deus nos fala, a partir do capítulo 2, que ele vira para Eucana e fala o seguinte: que o Senhor te abençoe e te dê outros filhos, no caso dessa senhora, ou seja, de Ana, porque o que ela tem feito para o Senhor, ela entregou o teu filho para o Senhor, e o Senhor assim vai abundar na vida de Ana. A palavra de Deus nos fala em Salmo de número 37, versículo de número 5: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aqui Ana, ela entregou tudo aquilo que ela tinha ao Senhor, tudo que ela tinha de mais precioso ao Senhor. Ela não titubeou, ela não enrolou, ela não fez como a gente faz: Senhor, se o Senhor me der um emprego, meu primeiro salário é teu. Aí depois: pô, Senhor, sabe como é que é, né? Primeiro não dá não, pô. O primeiro fica difícil, que eu estou devendo gente pra caramba.
Não, mas o segundo eu te dou. Poxa, sabe como é que é, né? Caraca, a luz, a ampla, maldita, a gente bota a culpa na ampla, bota a culpa em todo mundo, mas a gente não cumpre com o voto ao Senhor. E esta mulher não, ela sente titubear, de repente com o coração cortado, com o coração aquebrantado, mas ela foi lá e cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor foi fiel para com aquela mulher. A palavra de Deus fala que Ana, passado-se um tempo, Ana teve 3 filhos e 2 filhas. Olha só, a palavra do Senhor fala que Ele não mente não. O melhor patrão que tem é o Senhor. O melhor patrão que tem é o nosso Deus, pô. Porque Deus não deve nada a ninguém, pô. Tudo que Ele fala, Ele cumpre em nossas vidas. A palavra do Senhor vai falar apóstolo Paulo escreveu na carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, já no final do versículo, salvo engano, acho que é o 54, ele vai falar o seguinte, que toda obra no Senhor, ela não é vão, que toda a nossa obra no Senhor, eu não sei o que você tem feito para Deus, eu não sei o que você tem disponibilizado ao Senhor, mas eu sei de uma coisa, que não vai ser vão nenhuma delas. Eu sei de uma coisa, que o nosso Salvador, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele não mente. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele está vendo até mesmo a tua e a minha aflição. E a palavra do Senhor, ela vai falar que Ana, ela teve esses filhos. E Samuel crescia em estatura, em conhecimento, em graça, diante de Deus e diante do povo. Olha só, não parece um pouquinho com Jesus? E o menino crescia em estatura e conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. A palavra do Senhor vai falar. A palavra de Deus nos conta ainda que houve uma grande tribulação na casa de Eli. Este homem, ele perdeu de uma vez só os 2 filhos, e de quebra, a arca do Senhor. Por que eu botei primeiro os 2 filhos? Porque foi isso que o Senhor falou para Eli. Capítulo 2 vai falar o seguinte: Eli, até quando tu permitirás isso? Até quando você amará mais os teus filhos do que a mim? Até quando os teus filhos vão fazer o que quer dentro da minha casa e você não vai fazer nada? Por causa disso, Eli, versículo de número 25, capítulo 2, por causa disso, eu não terei misericórdia desses meninos, não terei misericórdia mais desses meninos, porque eles profanaram o meu templo, eles profanaram o meu nome, eles estão diante de mim, não com justiça, mas com injustiça. E a palavra de Deus vai nos dizer que a casa de Eli, ela veio cair por terra. A Bíblia, irmão, não foi escrita para ímpio. A Bíblia não foi escrita para os mundanos. A Bíblia foi escrita para nós, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pergunto hoje, o que nós temos feito em nossa casa? Como está a nossa casa diante do Senhor? A palavra de Deus fala que Ezequias, o rei Ezequias, uma certa vez estava enfermo, e Isaías, o seu grande amigo e profeta, teve que dar a seguinte notícia para ele: olha só, prepara a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. A palavra do Senhor nos fala que aquele homem fez uma oração linda diante de Deus, oração esta que às vezes até nós mesmos choramos, mas o Senhor não queria falar disso. É só você virar um capítulo após. O filho dele fez tudo o que era ruim diante do Senhor, e apenas com 12 anos. Olha só, prepara-te a tua casa. Preparar a casa, como que está a tua casa? Como que nós estamos guiando os nossos filhos? Teve certa vez que teve pessoas que vinham até falar com a gente: me ajude, porque meu filho está terrível. Mas quando a gente ia ver, é melhor minha filha estar com o namorado dela dentro do quarto do que estar pela rua. Não é melhor não, irmão.
não é melhor não, vai ficar pela rua, vai para o quinto dos infernos, desculpa a expressão, mas aqui não, aqui é a casa do Senhor. Ah não, é melhor eu comprar uma cervejinha, porque meus amigos estão vindo aí, estamos no final de ano, quantos crentes não faz isso? Não, vou comprar um uísque, um negócio, porque meus amigos gostam, que vai beber lá no bar, lá da esquina, que beba, que caia, fica caído por lá, que fique todo mijado, desculpa a expressão, mas aqui dentro da minha casa não, pô. Quantos de nós temos dado legalidade para o inimigo dentro da nossa casa, e depois venhamos, Senhor, até quando eu vou ser oprimida? Você não está sendo oprimida por nada não, você mesmo que caçou esta opressão. Até quando, Eli, você vai permitir que a tua casa fique assim? Até quando? Diz o Senhor. Quantos de nós temos feito isso para com o Senhor? Nós temos deixado a nossa casa de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós temos aceitado tudo, é assim mesmo, já é normal, não é não, irmão? Não é não, não é não. John Stott, ele escrevendo um livro, A Cruz de Cristo, ele fala o seguinte, que a cruz de Cristo nunca saia do meu lar, que a cruz de Cristo nunca saia do meu quarto, da minha sala, da minha cozinha, do meu banheiro, do meu quintal, que a cruz de Cristo sempre esteja ali. E às vezes nós queremos tirar a cruz de Cristo e colocar outra coisa, colocar o mundanismo dentro de casa. E ali assim ele falava, meus filhos, e agora? A palavra de Deus fala que no número 25, um homem, olha só, um homem chega e fala com Eli. Segundo os teólogos, bem estudiosos, falam que quando a Bíblia não dava nome, que era o próprio Senhor Jesus, que era o próprio Senhor, que vinha e falava. Quem era esse homem que veio para dar essa ideia em Eli? Olha só, Eli, o Senhor não tem se agradado disso aí, cara. O Senhor está dizendo que teus filhos, cara, estão fazendo tudo de errado dentro da tua casa. O Senhor está falando que não haverá misericórdia para dentro do seu lar. E a palavra de Deus, pelo contrário, fala, e Samuel crescia, olha só, e Samuel vai crescendo, e o homem falando, o Senhor, Ele requererá de ti. A palavra de Deus nos fala que no 29, capítulo 2, versículo 29, ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta que ordenei expressamente fora celebrado na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi a tua família e a tua linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Olha só o que o Senhor fala. A nossa casa é a casa do Senhor. A nossa casa é uma casa edificada pelo Senhor. E quando é casa edificada pelo Senhor, 2 Samuel capítulo 7, vai falar Davi, falando já no final do versículo: abençoa a casa do teu servo, porque assim ela será abençoada, e dela sairá bênção e não maldição. As nossas vidas diante do Senhor também deve ser assim, irmão. O propósito nosso, o propósito que Deus tem em nossas vidas é maior do que qualquer outras coisas. O propósito a qual Deus tem nos colocado na casa dele, ou na presença dele, ou para fazer algo para ele, é maior do que aquilo que nós pensamos e imaginamos.